prezado pastor Isaías, o nosso diretor do curso básico de teologia da Igreja Fundadora. Hoje, um dia de uma atividade do aprendizado teológico em relação à disciplina da homilética, a ciência do discurso. Podemos dizer que nós temos uma turma de alunos comprometidos com o conhecimento da palavra de Deus e que se colocam na brecha para serem verdadeiros trabalhadores na seara do Senhor, se preparados para serem obreiros. Eu começo a dizer que, pelo primeiro apresentador, o aluno, o irmão José Oliveira, ele despertou de primeira mão um pregador evangelístico, a mensagem estritamente evangelística que faz um apelo ao pecador e ao mesmo tempo denuncia o pecado e deu um chamativo para as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, não sabem o plano da salvação. Se apresentou desta forma, colocou bem o tema no sentido no início, fundamentou a pregação em cima dos termos bíblicos e foi racional em relação ao tempo da pregação. A postura aqui no culto, a pregação, se comportou como um orador que chama a atenção da palavra, mas ao mesmo tempo desperta no ouvinte a curiosidade da salvação. Embora estivesse falando do opositor de Deus, o nosso também inimigo, e fez referência e apontou para a solução. Então é característico mais como um pregador evangelista. É isso em relação ao nosso irmão. As demais considerações nós iremos depois ver, analisar o vídeo e teceremos comentário isso quando estivermos no próximo tempo. Em relação ao nosso segundo pregador, o irmão Daniel, se centrou bem no texto bíblico, vez que o tema há de ser fundamentado pelo texto bíblico, fundamentou muito bem o texto, mas se apresenta mais como um doutrinador, um excelente doutrinador, citando várias passagens, explicando, e isso é um dom que a pessoa tem. Cada um tem um dom mais para uma coisa do que para outra, uns para ensinar, outros para pregar, para o evangelista, e outros às vezes, no caso do irmão Daniel, de doutrina, mas ficou concentrado no dom. Algumas observações têm que ser corrigidas, mas não é de todo uma coisa prejudicial, uma vez que todos nós, quando submetemos a ser analisados, a gente realmente tem uma preocupação
mas não pecou por isso. Agora, em relação ao irmão Pedro, ele parece ter juntado as duas coisas, a característica do evangelista e a característica do doutrinador. Também se concentrou-se no tema, enriqueceu o tema com bastante passagens bíblicas, foi expressiva a pregação dele, bem explanada, uma tonalidade de voz chamativa. Se conteve também dentro do tempo, é muito importante, seguiu a sequência dos argumentos, um tema, sobre chamar a atenção do culto, com a sua expressão corporal. Isso é muito importante. Se centrou-se realmente na questão da posição de que os dois Adãos, o primeiro e o último, tornou-se audível em relação ao seu tom de voz. E a mensagem também é uma mensagem boa. E ao mesmo tempo assumiu dois papéis: o do evangelista, que faz apelo, o pecador, e ao doutrinador, que leva o conhecimento da palavra. Mas a igreja tem que ter tudo isso. Às vezes a gente tem mais obediência para uma coisa do que para outra, aptidão para outras. O irmão Daniel, por exemplo, grande doutrinador. O irmão Souza, um evangelista, assim, a aptidão maior. E o tempo também limita a gente também em relação, a gente fica preocupado com a tema, mas tudo isso pode ser desenvolvido naturalmente no tempo. Os irmãos já têm experiência já em relação deles. Aqui é só uma questão de a gente concluir assim a nossa grade curricular de um curso teológico ou de um curso qualquer. Nós estamos fazendo um curso teológico, mas num padrão acima disso, pode ter certeza. Inclusive, tem bastante conteúdo, conhecimento enciclopédico, tem conhecimento bíblico. Quanto a isso daí, não houve nenhuma insuficiência. Agora, em relação a algumas partes, assim, para a gente se dirigir à plateia, é que a gente tem que ter alguns cuidados. E isso daí não prejudica a pregação. O que é interessante é que a pregação seja bíblica e ela seja compreensível. E isso daí, vocês, como aluno, é melhor vocês, se quiserem, compreensível e com argumentos bíblicos. Vamos depois analisar mais alguma coisa no vídeo. É isso.